povo que a nossa adoração, quando a própria Escritura Sagrada diz que o Senhor procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é sobre isso. É sobre essa condição. Amém. Amém? Nós temos visitante. Amém. E glória a Deus por você estar nesse lugar. Sai do seu lugar e vai dar um abraço na nossa amiga, irmã, na nossa visitante dessa noite. Seja muito bem-vinda. Que a graça de Deus te alcance. Que o amor do Senhor te envolva. Que hoje Deus possa te honrar. Deus possa... Estou feliz de você estar aqui. Sabia? De verdade. Estou muito feliz, muito feliz. Amém. Porque o Senhor, Ele é bom. E Ele nunca vai enviar um filho sem ter uma resposta para ele. E eu tenho certeza que o Senhor te envia hoje nesse lugar porque Ele tem algo para falar para você. O que é? Não sei, pergunta para Ele. Amém. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Por isso nós começamos orando pela vida dos que estão enfermos. E são tantos no nosso meio, são tantos que estão entristecidos. Se você também que nos assiste aí está passando por uma enfermidade, em nome de Jesus você venha a ser tocado e encontrada pelo Senhor. Glórias a Deus. Eu declaro sobre os peregrinos, em específico, sobre todo o corpo peregrino, que essa enfermidade ela tem dia e tem hora para acabar. E esse dia é hoje. Amém. Precisa ser hoje, não é para amanhã, é agora, Sérgio. Tem que ser hoje. Mas em nome de Jesus Cristo, sejamos nós encontrados e visitados pelo Senhor, e apenas um toque de Jesus é capaz de nos santificar, de nos purificar. Apenas um toque, você acredita, minha amada? A Bíblia fala que havia um cortejo. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas a Bíblia fala que havia um cortejo e um jovem estava sobre aquele esquife. E é interessante que Jesus ele vinha lá longe e o cortejo ia indo na direção de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta: tu está indo na direção dele? E se tu estiver indo na direção dele, é capaz dele tocar no teu esquife. Amém. É capaz dele tocar naquilo que você acha que já é morte. Porque nesse cortejo, enquanto eles estavam indo, estava caminhando, Jesus ele dá apenas um toque naquele esquife e aquele jovem ele volta a viver. Eu quero dizer que áreas mortas da sua vida é possível voltar a viver. É possível voltar a viver no Senhor. É possível voltar à restauração no Senhor. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus de graça, um Deus de paz. Mas eu quero te incitar e eu quero mexer contigo hoje. Amém. Eu quero perguntar para você como está a sua fé. Você consegue responder como está a sua fé? Está uma fé abalável, uma fé inabalável, uma fé mediana ou uma fezinha? Está inabalável. Amém. Glória a Deus. É uma mulher de pouca fé na xícara? Ou é uma mulher de muita fé? Hebreus 11, versículo 6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Eu vou dizer de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falo isso porque momentos antes estava eu, Sérgio e a Anne aqui. E nós falamos: meu Deus do céu, Senhor, as portas elas estão abertas e as cadeiras estão aí, só está nós três aqui. E glória a Deus por isso, porque onde dois ou mais está, ali a tua presença está, e nós temos a certeza de que Deus está nesse lugar. Amém. Mas hoje é feriado, todo mundo resolveu tirar um feriado de Deus. Hoje é feriado e as pessoas se cansam de até mesmo de sair dos seus lares. Eu fiquei feliz de ter você chegando. Tá bem? Glória a Deus.
isso. E por muitas vezes a gente precisa entender onde está a nossa fé, como está a nossa fé, porque quem vai ao Senhor precisa crer que Ele verdadeiramente pode fazer coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Mas existe uma recompensa para aqueles que o conhecem, aqueles que vão à frente buscando conhecê-lo, buscando estar diante dele. Existe uma garantia de uma recompensa para aqueles que mantêm crendo no Senhor. Mas nem sempre é fácil continuar crendo. Nem sempre é fácil continuar em fé. Nem sempre é fácil continuar dizendo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar em fé. Não é simples. Vem as lutas, vem as guerras, vem as batalhas, vem as situações para tentar te paralisar, vem as situações para dizer assim, você não vai chegar aonde você pensa que vai. Não vai dar certo. Você vai naufragar. Vou tirar a blusa. Estou ficando com calor. E é real. São tantas as situações que às vezes nós olhamos e falamos, meu, mas será que isso vai rolar? Será que isso vai dar certo? E quando eu voltei a ler essa mensagem, está assim, são tantos reis que se levantam dia a dia para tirar o nosso foco. São tantas situações que se levantam para tirar o nosso foco de Deus. Para tirar eu e você da presença. São tantos obstáculos, muitos no meio do caminho eles resolvem parar, resolvem retroceder, resolvem dizer, eu não vou mais, eu não quero mais saber de Deus. Vou atrás de Deus para quê? Sendo que eu posso resolver com as minhas próprias mãos. Vai lá, bichão. Quantas coisas elas começam a não acontecer no teu tempo, do teu jeito, você já fala, tá tudo errado. Ou é só eu que quero do meu jeito? Ou é só eu que desejo da minha forma? Não é do seu jeito? Pronto, já começa a reclamar. E aí já se levanta o primeiro rei, dúvida. Quando começa a pintar as dúvidas, quando começa a pintar o será que vai dar? Será que vai acontecer? Já se levanta os primeiros reis, e assim é tudo que o inimigo precisa, justamente porque ele já sabe que tudo quando você começa a duvidar, ele já encontrou uma brecha para poder dizer, sei como fazer, sei como entrar, e aí fica difícil. Por isso a minha pergunta, como está a minha e a tua fé? Como está caminhando a sua fé? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem uma promessa na sua vida? Tem uma promessa na sua vida? Sim. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que as palavras do Senhor, ela não volta vazia. Isaías vai dizer isso. A minha palavra, ela não volta vazia. Isaías 55, versículo 10, se eu não me engano. A minha palavra não volta vazia, antes ela cumpre o desejo pelo qual eu a enviei. Há uma palavra que já foi liberada sobre tua vida, e eu vou falar um pouquinho sobre Hebreus. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o sacrifício de Caim. E pela fé, Abel ele concebeu do Senhor a aprovação. Ele conseguiu essa aprovação de Deus, mas foi pela fé. E por vezes nós esquecemos que existe um Deus poderoso que pode fazer muito mais do que aquilo que nós nem temos ideia. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, a Bíblia mesmo que fala isso. Foi tudo baseado em fé. Tudo baseado... Tem um trecho da Escritura que fala assim, eu criei porque vi, por isso eu falei. Como anda o teu coração no Senhor? Tem visto as grandes coisas que Ele tem feito e por isso você tem dito ou não? Pessoas, mesmo andando com Jesus naquela época, eu acho muito interessante, porque quando Jesus ele é entregue à morte, as pessoas voltam às suas práticas, elas voltam a fazer as coisas que faziam antigamente, porque acham que acabou, ali já era. E quando dá errado, a primeira coisa que dá errado na nossa vida, a gente já quer voltar a fazer as coisas como era antigamente. Já quer voltar pro pagodinho, já quer voltar pro sertanejo, né? Quer já ir para tudo quanto é lado, e não é assim.
A Bíblia fala que foi pela fé que Noé ele ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer, mas coisas que ainda não podiam ser vistas. Agora imagine, um homem, Deus vai lá e dá uma instrução para ele, construa uma arca. E o povo todo caçoava daquele homem. O povo está ficando doido, nunca se viu chuva, nunca se viu nada disso na terra. Você está ficando louco. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou para que aquela arca fosse feita com todas as estruturas que Deus deu? Deus deu as madeiras que tinham que ser usadas, Ele deu os tamanhos que tinham que ser feitos. Ele deu exatamente tudo e não é diferente sobre mim e sobre tua vida. Ele nos deu um material para que nós pudéssemos estudar. Está estudando? É uma pergunta, tá? Se não está estudando, existe um manual para mim e para você. Esse aqui é o manual é o próprio fabricante. Quer instrução? Como mexer? Está aqui. Toda a instrução de vida. E aquele homem esperou por 100 anos. E ele lá construindo, e as pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo. Mas logo veio. Ouve. Deus abençoe, meu amado. Esperando você aqui, hein? Amém. E logo, quando veio o dilúvio, depois de 100 anos, imagine assim, ontem nós estávamos até discutindo algo sobre isso. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. E aí foi feita uma pergunta assim: mas o anticristo, ele sabe quem ele é? O anticristo sabe o dia em que ele mesmo virá? Eu dei uma resposta, basicamente, da mesma forma pela qual eu falei de Noé. Deus deu uma ordem para Noé e falou: construa uma arca. Você só não sabe para quando que você vai usar. Esse camarada que virá, o Senhor Deus, ele sabe. Só ele sabe o dia em que esse homem virá e que ele se levantará. Mas está no Senhor. Então não cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você acreditar que as coisas que o Senhor tem preparado para você está nele. Consegue entender? Então não importa o tempo. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja amanhã aquilo que o Senhor tem preparado para você. Então vamos aumentar essa fé, vamos mudar o cenário. É necessário você crer que o Senhor tem grandes coisas a fazer sobre a tua vida. Está doendo? Louva. Está sofrendo? Louva. Está difícil? Louva. Reclamar vai ser pior. E eu vou falar um negócio que é muito sério. Faz um teste. Quando as coisas estiver tudo dando ruim, começa a reclamar. Faz teste. Como você só vai ver o negativo na frente e só vai potencializar. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas quando as coisas estiver tudo em desespero, começa a falar: Senhor, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor reina. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que as suas mãos estão estendidas. Vai entrando uma paz sobre o nosso coração, mesmo em meio à guerra. Vai entrando uma paz sobre nós, mesmo em meio a um tempo que você não entende, não compreende, a um tempo de turbulência, mesmo que seja difícil, mesmo que você fale, mas está tudo errado. Foi pela fé que Abraão, chamado por Deus, ele obedeceu a sair da terra que Deus falou: só sai e vai. Deus prometeu que havia uma terra, ele prometeu que iria entregar algo para ele, mas ele falou: sai e vai. Foi pela fé, ele só ouviu e falou: opa, estou indo. E talvez nós estamos ouvindo tantas coisas de Deus, mas nós não estamos cumprindo aquilo que Ele nos mandou, aquilo que Ele nos ordenou. Ele falou: já sai e vai. Foi pela fé que Abraão tornou-se pai, embora fosse muito velho. E a sua mulher Sara, ela não podia ter filho. Tudo eu estou falando aqui baseado em fé, até chegar onde eu quero chegar. Eu quero mexer com a tua fé. Quero dizer que vai acontecer grandes coisas. Como eu disse, nós estávamos no começo em 3, agora nós já se multiplicou. Porque um começou a orar ali, outro começou a orar aqui. Se a gente estivesse rabugentando, talvez estaríamos só nós 3 aqui.
Mas não, a primeira coisa que eu vi, por exemplo, a Anne indo fazer foi se ajoelhar e foi orar, Senhor. A primeira coisa que o Sérgio tocou no microfone quando ele foi liberar. A primeira coisa que o Sérgio falou quando ele começou a orar, ele falou: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. Não aceito porque esse lugar pode estar cheio de pessoas ouvindo a tua mensagem, dizendo que o Senhor traz fé pra gente, que o Senhor aumenta a nossa fé. Agora entende uma coisa, que todos esses homens que eu falei para vocês, eles morreram cheios de fé, mas eles não receberam as promessas de Deus, eles só olharam de longe. Consegue perceber que eles só chegaram de longe, próximo daquilo que o Senhor tinha prometido? Eu quero entrar dentro daquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero se achegar àquilo que Ele já disse que seria sobre a minha vida. Amém. Aleluia. E você precisa chegar. Quando se escolhe a fé, quando se escolhe crer, a sua posição ela vai ser atacada. Amém. Eu preciso te alertar. Você precisa crer, você precisa ter fé, mas vai ser atacado. E aí? Continua crendo? Continua confiando? Continua acreditando? Continua na tua fé? Ou vai correr por causa do ataque? Ou vai correr por causa das coisas que vão se levantar? Das duas uma, ou você escolhe correr ou você escolhe acreditar. E nós precisamos entender como fazer, como reagir. Das duas uma, ou você abre mão do teu chamado, abre mão do propósito de Deus, ou você ataca, ou você vai à frente. Quer que eu mostre um negócio para vocês? Amém. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel sobre a história de Davi. Agora eu começo a falar um pouquinho da nossa fé que nós precisamos ter. Em 1 Samuel ele começa a dizer sobre a história de Davi. E Golias está lá do outro lado gritando: não tem homem aí não? Está lá no arraial dos filisteus gritando para o arraial dos israelitas, que estavam todos eles enfileirados. Os homens todos com medo, porque haviam gigantes. Golias começa a gritar: ei, não tem homem aí não! Pode vir, vou acabar com vocês! E talvez tem coisas gritando contra nós hoje, dizendo: pode vir porque eu vou acabar com vocês. Não tem fé aí não, vou acabar com você. Não tem fé, você não crê, eu vou acabar com você. Mas a parte que me chama a atenção é que eles estavam todos eles sitiados, os soldados israelitas. E Davi, o franzininho, o magrelinho, que foi levar queijinho, os camaradas que estavam lá na batalha. Ele faz uma pergunta: o que vai ganhar o homem que acabar com esse camarada aí? O que vai... Imagina, um magrelinho, né? Franzininho. O que vai ganhar? O homem que vai matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele faz menção de um Deus todo-poderoso, ele faz menção de um Deus vivo, ele faz menção de um Deus que ele já venceu todas as guerras, todas as batalhas, a minha e a sua. A Bíblia diz que sem fé vai ser impossível agradar a Deus. E esse versículo que eu falo aqui, 1 Samuel 17, 26, ele nos garante uma recompensa. E Davi, ele já tratava, olha, Davi ele estava tratando ali de uma recompensa. Ele primeiro foi saber o que vai ganhar o homem que acabar com esse camarada aí. Há uma recompensa, porque ele sabia onde estava baseado a fé dele. Ele sabia que diante da fé dele, ele poderia ganhar essa recompensa. Ele se posicionou, independente da circunstância, independente do tamanho do problema, independente daquilo que estava acontecendo, mesmo com os seus irmãos. Olha só, além do gigante gritando do lado de lá, falando que não tinha homem, não tinha nada, não tinha... ele ia acabar com todos, ainda tinha os irmãos. Para dizer: o que esse carinha quer aí? O que esse camarada quer fazer? O que esse camarada vai morrer? Nós não temos nada com isso, deixa ele, vai morrer, acabou e fim de papo. Mas não é assim. No versículo 32, Davi diz a Saul:
Vamos abrir aqui. Vocês veem, o negócio é sério. Deus bom. Aqui. Olha o versículo 32, o que ele fala para Davi, para Saul. Davi chegou a Saul e disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Imagina, Davi magrelinho diante do rei de Israel. Ninguém deve ficar com medo desses filisteus. E o rei só perguntou: mas quem é você? Quem é você? Está aqui. Ele diz: eu vou lutar contra ele. E ele fala assim: mas você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. E você não. Você nota que até mesmo as pessoas que estão do seu lado vão tentar te paralisar. Vão tentar usar de algumas artimanhas para tentar paralisar o que Deus já colocou sobre a tua vida. Deus já tinha colocado autoridade e poder sobre a vida daquele garoto. E ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é, você sabe como está a sua fé, você sabe se você está alicerçado a sua fé no Senhor ou não. É algo que é muito sério que eu estou dizendo para você aqui. Ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Você não passa de um menininho. Você não passa de um fraquinho, um fracote. Sabe nem falar. Mas com o correr de todo esse... Lá na frente, Saul tenta colocar a armadura dele em Davi. Davi fala: não vai dar certo não. Se você colocar essa sua armadura em mim, não vai dar certo, porque vai ficar muito grande. E nem sempre aquilo que cabe em você cabe em mim. Nem sempre a oração que você faz é a mesma oração que Deus colocou sobre a minha boca. Nem sempre a palavra que está sobre você é a palavra que está sobre ela. Mas eu quero dizer que existe uma palavra, que o Senhor Jesus, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele transforma. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Davi, ele fala assim: mas meu Senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Eu troco porrada aí com o leão, troco porrada com o urso. Já, ó, acabei com 2 aí. Quando vem o leão, quando vem o urso, eu agarro no pelo dele, no pelo do pescoço, eu golpeio até matá-lo. Essas eram as falas daquele... Aí você imagina, o franzininho falando pro rei que ele faz tudo isso aqui. O cara, meu, será que isso é verdade? E começa a caçoar, começa a dar risada. As pessoas de repente vão começar a dar risada, mas desde que você entenda quem você é no Senhor, não se preocupe, porque o Senhor sempre vai respaldar aquilo que Ele tem sobre a tua vida. O Senhor, Ele sempre vai trazer posicionamento sobre você e vai dizer: eu estou contigo, eu estou com você. Na fé de Davi, assim como Deus nos livrou dos leões e dos ursos, o Senhor também Ele livraria ele de Golias. Era o que Ele estava dizendo. Na mesma medida em que o Deus que eu sirvo me salvou lá dos leões quando foram tentar pegar as ovelhinhas do meu pai, eu tenho certeza que o Deus de Israel também vai me salvar. Eu quero dizer que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de mudar o teu cenário, Ele é capaz de transformar. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos aumentar a nossa fé na mesma proporção que Davi aumentou a fé dele. Na mesma proporção que Davi, ele encontrou o problema pela frente. Então o teu problema, ele precisa reconhecer o Deus que você serve. Aleluia. O teu gigante que tem se levantado, ele precisa reconhecer que há um Deus poderoso, que você tem clamado por Ele, você tem dito: o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor é o Senhor da dor, o Senhor é o Senhor da morte, o Senhor é o Senhor da vida. É necessário todas essas enfermidades entenderem que você serve um Senhor que cura. Amém. Que você serve um Senhor que sara. Temos que ter uma fé inabalável. Escuta isso que eu vou te dizer, Sérgio. Precisamos ter uma fé inabalável. Amém. Minha irmã, a nossa fé precisa ser inabalável. Mesmo mediante a tudo que tem acontecido. Sabe por quê? Porque ainda virão coisas maiores. Ainda virão coisas que vão fazer você parar. Ainda virão coisas que vão tentar te paralisar, para que você desista, para que você saia do teu foco, para que você saia do teu chamado, para que você resolva retirar Deus da sua vida e colocar um outro Deus no lugar.
colocar outras coisas no lugar. Uma vez que você é escolhido, e uma vez que você escolhe a fé, é algo que é muito louco, porque a primeira coisa que acontece quando você escolhe crer é as coisas começarem a acontecer ao contrário. Você fala assim, não, agora eu vou. Esse ano eu vou. Não, agora vai dar certo. Eu creio, Senhor. Eu vou conseguir. As coisas começam a acontecer justamente para que você Não vai. não vá. E a primeira coisa que você faz é não ir. Se Davi tivesse ouvido o grito daquele gigante, ele teria parado no meio do caminho. Se ele tivesse ouvido exatamente todas as afrontas, ele vai fazer de tudo para colocar dúvida no meio do teu coração. Será que o teu Deus pode realmente salvar? Será que o teu Deus pode realmente... Davi, ele ficou frente a frente a Golias. Versículo 42. Olha o que ele fala. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar de Davi, pois ele não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? E em seguida ele rogou maldição dos seus deuses, com D minúsculo, sobre Davi, e o desafiou dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no poder do meu Senhor. Eu vou contra você no poder do Deus de Israel. Amém. Davi tinha uma fé inabalável, onde ele sabia exatamente como utilizá-la. Ele sabia exatamente, eu quero te incitar e nós usarmos a nossa fé, declarando que os gigantes eles não vão conseguir nos derrubar. Eles não vão conseguir nos paralisar. Nós temos que estar prontos para os desafios. É necessário você achar que vai conseguir. Não, você precisa ter a certeza que vai conseguir. Já conseguiu? Todas as maiores vontades do inimigo é que você retroceda, que você pare, que você não avance. Mas Davi, em sua fé, do mesmo modo que Deus o livrou dos ursos e dos leões, Ele vai nos livrar também. Ele vai fazer a gente avançar também. Esse versículo ele é muito forte, é um dos versículos que eu acho muito pancada, que é: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor, no poder do Senhor. Quando os problemas vierem começar, eu vou contra você no poder do Senhor. Ah, mas tá, eu vou contra você no poder do Senhor. Ah, mas eu vou contra você no poder do Senhor. Não é a minha força, não é a tua força. Se nós olharmos a nossa carne, ela vai perecer, ela vai ficar. Mas se nós estivermos de espírito com o Senhor atrelado, a forma das coisas acontecerem é nós permanecermos em fé. Só vai acontecer se nós permanecermos nele. Só vai acontecer aquilo que ele te prometeu. E você só vai conseguir enxergar quando você estiver firme nele. Por mais que esteja difícil nesse momento. Escuta isso. Por mais que esteja difícil agora, mas quando a sua oração subir aos céus, o Senhor ele vai agir. Quando a tua fé subir aos céus, o Senhor Deus ele vai agir. Nós já falamos que tem uma ação dos anjos, né? Para a sua oração chegar ao Senhor. E eu peço ao Senhor que libere anjos agora sobre este lugar. Para que os seus pedidos, as suas orações subam a Ele agora. Para que haja respostas que vão ser perfeitas para nós. Para que a nossa fé ela seja aumentada em nome de Jesus. E a única forma de dar certo é não perder a fé. A única maneira de dar tudo certo, de tudo correr conforme a vontade de Deus, é não perder a fé. Nós estivemos foi sexta-feira? Quinta-feira? Ontem, né? É ontem. Hoje é quinta. Foi de terça para quarta? De quarta? No hospital? É. Terça pra quarta. Nós estivemos de terça para quarta
no hospital e ficamos lá até 5 e pouquinho da manhã. A Anne não estava passando muito bem e tal. Por volta das 5h10 da manhã, uma jovem de 22 anos, ela perdeu a vida. E tinham 3 pessoas lá, a irmã dela, mais 2 rapazes. Estou trazendo isso aqui à memória porque justamente eu falei aqui que a única forma de dar certo é não perder a fé. E a Anne se atentou a isso. A irmã, quando ela recebeu a notícia de que a irmã havia falecido, uma menina de 22 anos, deixando uma criança de 3 anos para trás, ela começou assim: Senhor, minha irmã não. Senhor, não, o que eu vou dizer para minha mãe? O que eu vou falar para minha mãe? Como vai ser agora? Como que eu vou dar essa notícia? Senhor, se o Senhor fez comigo lá atrás, o Senhor pode fazer com ela também. Se existe o Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, como o Senhor foi sobre minha vida, vai lá, Senhor, em nome de Jesus, vai lá, toca nela. E ela pedia para o médico: médico, pelo amor de Deus, você estudou para isso, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez, mesmo no meio do momento difícil dela, ela estava pedindo: tenta mais uma vez, Senhor, se o Senhor existe. Existem momentos que, mesmo na hora do desespero, ela não esqueceu do Senhor que salvou ela um dia. Voltou a irmã dela, não, mas a fé dela estava lá. Ela não esqueceu do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que liberta. E se esse Deus que nós chamamos, se Ele quisesse, Ele poderia mudar o cenário. Mas todos os seus dias já estão escritos, diz a palavra do Senhor, todos os seus dias já estão escritos no livro da vida. Todos os seus dias estão escritos na palma da mão do Senhor. Ele sabe exatamente o dia em que você vem ao mundo e o dia que você vai sair desse mundo. Por isso precisamos estar em fé, crendo que as coisas vão acontecer, crendo que tudo já aconteceu nele, por mais que esteja difícil. É por isso que eu estou dizendo, por mais que esteja difícil, quando a sua oração sobe aos céus, o Senhor vai agir. Amém. E eu tenho certeza que Ele colocou paz depois sobre o coração daquela mulher. Mesmo no meio da dor dela, ela começou a clamar, ela começou a gritar. Eu quero dizer a você, no meio da tua dor, comece a gritar ao Senhor. No meio da tua dor, comece a clamar ao Senhor. Foi o que o salmista, o próprio Davi mesmo diz: no meu desespero eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu grito de socorro. Lá no teu alto trono, Ele ouviu o meu grito de socorro. Ele se inclinou do teu trono para mim. Há uma ação do Senhor se levantando hoje sobre as nossas vidas. Há uma ação do Senhor se levantando para que nós chamemos por Ele, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa fé seja inabalável. Independente do tempo que vai acontecer, independente do tempo que vai se romper aquilo que Ele já disse, independente das circunstâncias, vai se romper um tempo novo do Senhor sobre nós. Mesmo que esteja doendo, não perca a tua fé. Mesmo que seja difícil, não perca a tua fé. Ah, mas não está acontecendo nada. Não perca a tua fé. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não perca a tua fé. Precisamos nos juntar em fé. Amém. Precisamos levar justamente a palavra do Senhor verdadeiramente. Porque se Ele colocou: se permaneceres em fé, o Senhor, Ele é bom. O Senhor é poderoso. Eu acredito que é o que eu vou dizer. Porque nós cremos no Deus. Amém? Você o vê? Você o toca? Mas você crê. Então não é loucura isso pra gente. Mas nós sabemos que Ele nos toca. Ah, como você sabe que Ele te toca? Porque Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o vento que sopra sobre os nossos rostos. Então, nós precisamos acreditar que, independente do que temos vivido, a maior resposta que nós podemos dar a Ele é falar: Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Amém, Senhor.
ainda que tudo desmorone, eu continuo confiando no Senhor. Amém. Ainda que tudo se acabe, eu continuo confiando no Senhor. Torna a dizer, Noé, ele ficou 100 anos construindo algo que ele não sabia o que era. Consegue entender? Imagina o camarada construir um negócio ali, eu não sei o que vai ser, ou como vai ser, ou para que é, ou quanto tempo vai ser. Só construa. E aí de repente começa a vir um monte de bicho de 2 em 2. Ele mesmo ficou sem entender, eu acredito. Só que ele deve ter lembrado 100 anos atrás, quando Deus falou para ele construa. E aí ele começou a ver a criação do Senhor. Todas as criaturas que o Senhor colocou sobre a terra. Meu, você consegue ter a ideia do tamanho que era essa arca? Bem grande, né? E aí começa de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2. Eu acredito que ele deve ter sentado e falado, agora eu estou começando a entender o porquê que é. E aí a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, a arca se fecha. Sozinha, né? A mão de quem? De Deus. De Deus. E naquela época não tinha como fazer apertar o botãozinho que vai lá, Vai abrir novamente. Aí começa a chuva, o povo começa a rir, até chegar lá. A mão de Deus ela é capaz de fechar lugares sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos. A mão de Deus, se Ele já mandou construir, construa essa arca. Construa a sua arca e não se importe qual vai ser o tempo que vai ser fechado, qual vai ser o tempo que vai ser utilizado. Só creia, confie, porque a hora que Ele fechar as portas dessa arca, as grandes coisas vão acontecer. E depois eles ficaram lá 40 dias e 40 noites. É algo que é muito sensacional. Ele também não sabia para onde ele ia. E agora? Como é que vai ser? Se colocar a cabecinha para fora, tem chuva forte. Quando para a chuva, se olha lá, infinidade, não tem nada. Vou colocar aí um bichinho para fora aí. O que eu quero dizer para você é que a nossa fé, ela vai nos levar a lugares que o Senhor já destinou para nós. Graças a Deus. A nossa fé, ela vai permitir que nós consigamos encontrar no meio do nosso lar, no meio da nossa família. A nossa fé vai permitir que nós sejamos guardados pelo Senhor. Amém. A nossa fé, ela vai permitir que nós consigamos alcançar mais vidas para o Senhor. Amém. A nossa fé, ela vai fazer com que nós nos movimentemos para que a palavra de Deus seja pregada. Amém. A nossa fé, ela vai fazer com que nós andemos em lugares onde você vai olhar e vai falar assim, mas Senhor, eu que preciso. O Senhor vai falar para você, problema teu, vai lá e faça o que eu estou mandando. Glórias a Deus. Porque existe um momento que é exatamente isso, é quando você mais precisa, Deus fala, vai lá e faz. É quando você mais está doída, aí você vai dizer assim, Senhor, mas e eu? No momento oportuno, Ele vai e muda todo o cenário, Ele transforma todo o cenário. Amém, verdade. Quero pedir a Deus que aumente a tua fé. Quero pedir a Deus que Ele possa te fazer romper diante dessa construção que o Senhor já determinou sobre a tua vida. Construa uma arca no teu coração em fé, crendo que as grandes obras do Senhor, elas estão aí prontas para vivermos algo tão poderoso. Minha irmã Dani, não se preocupe. Não, eu estava pensando nisso agora. Não se preocupe, porque o Senhor está no controle. Amém. Ele sabe o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe a hora de se levantar em teu favor. Mas Ele diz para você hoje, aumente a tua fé. Aumente a tua fé. O Senhor Jesus, Ele disse um dia assim, creia em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele disse, eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar. Aleluia. Não deixe para amanhã
aquilo que Ele já te mandou fazer. Aleluia. Talvez amanhã pode ser tarde. Não deixe de abrir a boca para quem você precisa abrir. Não deixe de falar ou de ligar para quem você precisa ligar. Aleluia. Ele já te mandou. E eu creio muito que a nossa fé ela será aumentada de uma forma extraordinária. Essa é uma noite que Deus nos coloca nesse lugar Amém, Senhor. para que isso aconteça. Amém. 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 Glórias a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações hoje. Linda mensagem. Essa é a mensagem que eu peço a Deus que aí no teu lar Ele possa te encontrar e que Ele possa curar as suas feridas. Porque eu oro em fé agora, pedindo ao Senhor que toda enfermidade na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, venha a ser cessada, venha a ser anulada, venha a ser cancelada, mas que as próprias mãos de Deus possam te dar a certeza de que Ele está no controle de tudo. Amém. Enquanto nós estávamos um pouco mais cedo aqui, a única palavra que me vinha sobre meu coração, inclusive eu ia até fazer um áudio para orar, era o Senhor dizendo assim: eu sou socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia. Torre forte é o nome do Senhor. Aleluia. Termino dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e virei e sararei a terra, perdoarei os seus pecados. Nós temos o livre acesso. Há uma escolha de nós crermos ou de não crermos. Assim como os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, assim é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa noite você saia desse lugar sabendo que existe um Deus bom, Amém. sabendo que existe um Deus poderoso. Amém. Ele só quer simplesmente que nós abramos o nosso coração, Amém. mesmo na nossa pouca força, mesmo no dia que a gente fala: eu não consigo mais. E Ele fala para você: você não consegue, mas eu consigo. Aleluia. Você não pode, mas eu posso. Você não tem força, mas eu tenho. Porque eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Eu sou a sua força. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa noite você saia deste lugar munidos de fé, Amém. munidos de força, munidos de autoridade. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada. Amém, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido tão zeloso e tão bondoso. Nós queremos guardar a nossa fé, Senhor. Nós queremos guardar o nosso coração. Eu te peço sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Multiplica a força daqueles que estão sem nenhum vigor. Nessa noite de quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, Deus, eu profetizo e declaro uma virada sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Eu profetizo e declaro uma virada sobre a tua vida. Amém. Eu profetizo e declaro um novo tempo sobre a tua vida. Eu profetizo e declaro sua fé aumentada, sua fé transformada para transformar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus por isso. Recebe essa palavra no teu coração. Essa noite você vai debaixo de graça, vai debaixo de paz. Que o amor do Senhor, a graça poderosa de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre vós até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus Todo-Poderoso, eu declaro que sim, projetos, sonhos e fé aumentaram, pois o Senhor está no controle. Eu vou debaixo de graça, vai debaixo de paz. Em nome de Jesus. Amém? Um abração para todo mundo aí e glorifica a Deus, porque Ele é bom.